Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal O Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tempo na Bíblia. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo de hoje, inclusive todos os nossos vídeos, sempre eles trarão a indicação de no mínimo uns 10 vídeos relacionados ao assunto do dia para você assistir, tá bom? Vai ter vídeo sempre na descrição, nos cards, nas telas finais, sempre são vídeos que vão corroborar o assunto do vídeo que você está assistindo. E no vídeo de hoje eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos falando sobre Kairos, Cronos, vai ajudar bastante no entendimento geral de como a Bíblia enxerga e de como ela entrega para nós a noção de tempo. Olha, esse vídeo de hoje, o tempo na Bíblia, a relatividade do tempo na Bíblia, vai ser um vídeo interessante. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, nos ajude nessa campanha pelos 10 mil inscritos. Se torne membro se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, tá bom? Assim você também ajuda o nosso trabalho aqui no canal Maná de hoje. Vamos lá então para esse assunto interessante. O irmão Messias, inscrito aqui do nosso canal, que assiste todos os nossos vídeos, sempre deixa um comentário positivo aqui para nós, para nos incentivar. Muito obrigado, irmão Messias, por assistir os nossos vídeos. Ele pediu para a gente falar sobre o tempo na Bíblia, sobre quando, como, em que momento, porventura, Deus tenha criado o tempo. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, vamos tentar dar uma resposta bíblica para essa questão, para essa pergunta do irmão Messias. Para responder de forma bem simples, bem fácil, não adentrando nas questões complicadas da ciência, o tempo é a ideia de duração que a gente tem de alguma coisa. O tempo é essa noção que a gente tem de presente, passado, futuro. O tempo é a noção de duração das coisas. Por exemplo, a duração de um minuto, de uma hora, de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano. Então nós somos criaturas temporais, nós fomos criados dentro do tempo. Deus é aquele que está fora da linha do tempo. Deus existe na eternidade. O tempo não afeta a Deus como nos afeta. Então Deus, diferente de nós, ele é atemporal. Ele existe fora do tempo. Por que Deus criou o tempo? Deus criou o tempo para nos encaixar nessa dimensão, nessa quarta dimensão, nessa dimensão temporal. Ele cria o tempo para que nós pudéssemos existir dentro do tempo, para que os seus planos, seus projetos em relação a nós pudessem então vir a efeito, pudessem então acontecer, e acontecem dentro da linha do tempo. Uma das coisas mais difíceis do mundo é imaginar Deus. Como assim um ser que é sem ter princípio e nem fim de vida? Esse é o conceito de eternidade. Assista o vídeo, o conceito de eternidade, você vai gostar. Então, não é eterno alguma coisa que teve início. Se teve início, já não é eterno, já é outra coisa, que você vai ver no vídeo Eterno Eternizado, tá bom? Deus está na perspectiva eterna. Ele não tem começo e nem fim de vida. Como nós fomos criados dentro da linha do tempo, nossos pensamentos, nossas ações, nossa existência é pautada na linha do tempo, a nossa configuração cerebral, a nossa percepção de inteligência não é capaz de entender de forma completa alguma coisa que exista fora da linha do tempo. E Deus existe fora da linha do tempo. Por isso que Deus é tudo aquilo que falta para você entender o que você não entende. Os gregos tinham duas concepções de tempo. A primeira é a cronológica, aquela do relógio, aquela que inclusive está marcando o tempo desse vídeo aqui, né? Já passaram-se alguns minutos, peço a você que tenha paciência, assista o vídeo até o final. Esse é o tempo Cronos, aquele que mede a duração de um evento, aquele que nos dá a noção de duração de um evento. É o tempo do relógio, é o tempo contado, segundo a segundo, minuto a minuto, hora, dia, mês, ano e etc. Quando a gente olha Gênesis capítulo 1 e versículo 1, nós temos aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. O eterno Deus vem criando então
versículos 1, 2, 3, 4, sem nenhuma menção a respeito do tempo. Quando chega no versículo 5, é a pergunta do nosso irmão Messias: quando Deus cria o tempo, eu tenho para mim, Messias, que o tempo surge exatamente nesse momento, no versículo 5. Vayikra Elohim laor yom, velahosher kara laila, vayhi erev, vayhi voker yom ehad. E chamou Deus à luz dia, e às trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então essa citação Yom Ehad, dia primeiro, é ela que faculta o início da contagem do tempo. É esse versículo 5 do Gênesis 1 que dá para nós a ideia do surgimento do tempo. O versículo de número 8 do capítulo 1 de Gênesis vai mostrar para nós o segundo dia, a contagem do segundo dia. O tempo aqui já foi então inaugurado. Então, na minha visão, no meu entendimento, o tempo é criado no versículo de número 5, quando Deus diz que foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, o primeiro dia, o dia 1, então, nesse momento começa a contagem do tempo que dura até os nossos dias. E assim a contagem de dias vai se seguindo, cada dia Deus criando alguma coisa sobre a terra, até chegar o sexto dia, onde nós somos criados, onde Adão é criado a partir do pó da terra, né? Então o tempo já está sendo contado. O tempo já existe, ele já está sendo contado, e no versículo 14 do capítulo 1 do Bereshit, do livro de Gênesis, do livro da criação, nós vemos Deus criando então os luminares, as lâmpadas celestes, né? O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E esses iam reger os tempos e as estações, como a gente pode ler no versículo. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e entre a noite, e sejam para sinais determinados e para dias e anos. Então, a partir do versículo 14 de Gênesis 1, onde Deus cria esses luminares, sol, lua, estrelas, etc., e esse sol e essa lua são para determinar tempos e estações, eles são para determinar a contagem de dias e de anos, como o texto mostra ali, literalmente. Então, hoje todo mundo sabe que o sol é que marca o dia e a noite, o sol é que marca as horas, né? Como a gente sabe, o sol é estático, ele fica parado, não se move, e todos os planetas do sistema solar se movimentam ao redor do sol. Para entender a contagem de um dia na visão científica, astronômica, é bem simples. Imagina a Terra girando aqui no seu eixo, esse é o chamado movimento de rotação da Terra. Imagine o Sol aqui à esquerda emitindo luz sobre essa face do planeta. Esse giro de rotação da Terra demora 24 horas. Então, digamos que o Japão esteja apontado agora para o Sol recebendo luz. Nós estamos exatamente do outro lado, com 12 horas de diferença, tá bom? Estou dando número redondo. Aí, quando a Terra fizer o giro na sua rotação, ela vai apontar, então, a nossa parte do planeta para o Sol. Nós teremos dia, enquanto o Japão terá noite. É isso que a Bíblia diz, foi tarde, manhã, dia 1, dia 2, dia 3 e tal, tá bom? Então, o movimento de rotação da Terra vai marcar hora, dia, mês e ano. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão da visão bíblica em relação ao tempo. A Bíblia enxerga o tempo diferente de como a ciência enxerga o tempo. A Bíblia nos apresenta uma noção de tempo e existência que é diferente do que a ficção científica apresenta e do que a ciência apresenta. Eu vou me ater, como eu disse, no lado teológico bíblico, que é a minha especialidade.
Então, na ficção científica, tempo e existência estão intrinsecamente ligados. Eles não se desligam. O tempo se movimenta para frente, a existência movimenta para frente. O tempo se movimenta para trás e a existência se movimenta para trás. Você vê isso em filmes como Doutor Estranho, como Super-Homem, por exemplo, o Super-Homem antigo, onde o ator que fazia o Super-Homem era o Christopher Reeve. Quando ele vira o planeta, a rotação do planeta Terra ao contrário, para salvar a sua namorada que havia morrido, enquanto a rotação da Terra roda ao contrário, a existência roda ao contrário. Então ela que tinha morrido daqui a pouco já está viva. Então você pode assistir, você vai ter essa noção de tempo e existência intrinsecamente ligados. Mas a Bíblia vai mostrar para nós uma relação completamente diferente entre tempo e existência. Na Bíblia, o tempo para e a existência continua. Não estão intrinsecamente ligados. A existência, não do ser humano, porque ele vem a ser criado no dia de número 6, mas a existência dos céus, da terra, das estrelas, e já de algumas coisas sobre a terra, já eram realidade enquanto o tempo ainda não começava a contar, como a gente já viu no texto bíblico. Então, a Bíblia vai mostrar para nós que não há uma relação intrínseca entre tempo e existência. Vamos ver isso no livro de Josué? Nós temos aqui em Josué 10, de 12 ao 14, o seguinte texto. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Nós temos aqui em Josué capítulo 10, versículos de 12 a 14, um dos relatos mais extraordinários das Escrituras. Um momento em que o sistema solar praticamente para pela determinação de um homem de fé, de Josué. Nós temos um vídeo aqui exclusivo sobre Josué, tá bom? E o nome desse livro em hebraico, vou deixar na descrição também para você. Então, esse momento aqui, Josué dá ordem, ele dá a ordem da sua perspectiva, do conhecimento que ele tinha na época, de como ele via. Hoje, por exemplo, do mesmo jeitinho que era na época de Josué, se a gente sair ali fora, principalmente se você mora no campo, e você olhar para o céu, você vai ver que é o sol que se movimenta. Mas, na verdade, é a terra que está se movimentando. Josué não tinha esse conhecimento. Então ele mandou o sol parar. O que aconteceu quando ele mandou o sol parar? Obviamente que foi um movimento de rotação da terra que parou em relação ao sol. Ficou estático. E então, quando isso acontece, o tempo para. Para a contagem do tempo. E a Bíblia diz quase por um dia inteiro. Então, a gente vê que o tempo para, mas Josué com os seus homens de guerra continuam na batalha. Então aqui a gente vê que não há uma relação intrínseca entre existência e tempo. O tempo para e a existência continua. Eles continuam lutando, guerreando, até que vencem a batalha. Um outro momento também extraordinário é em relação ao rei Ezequias. E esse é ainda mais extraordinário em relação ao tempo do que esse caso de Josué. Esse caso de Josué já é um estrondo, né, queridos? O tempo parar porque Deus está respondendo à oração de um homem. E no caso de Ezequias é ainda mais extraordinário. Eu vou mostrar para você por que é. Esse caso de Ezequias é mais extraordinário do que o caso de Josué, porque no caso de Josué o sol para, o tempo para, mas aqui no caso de Ezequias o tempo volta atrás em 40 minutos. Os graus do relógio de Acás voltam. A gente já entendeu. A percepção científica, nosso conhecimento científico nosso hoje é totalmente outro da época de Josué. A gente já sabe que é a Terra que gira no seu eixo, fazendo hora, dia, mês, ano e a existência da vida, né? No caso de Josué, ele não sabia disso, por isso ele se referiu ao sol, mandou o sol parar, o sol parou. E Ezequias também diz assim, as horas pelo relógio de Acás, ou seja, o movimento do sol,
que não é o movimento do Sol, é o movimento da rotação da Terra, já aconteceu. Então, que ele adiante 10 graus, ou 15 ou 20, isso aí é fácil, é natural que aconteça. Eu quero que ele volte 10 graus, para eu saber que Deus está envolvido nesse negócio, para eu saber que é a mão de Deus que vai me livrar dessa enfermidade. Então ele pede que o relógio de Acás volte atrás 10 graus. 10 graus na inclinação solar equivale a 40 minutos. Então olha que resposta extraordinária que Deus deu para Ezequias através do profeta Isaías. Fez com que o sol voltasse 10 graus, fez com que o tempo retrocedesse 40 minutos em resposta a esse pedido do rei Ezequias. E aí também nós percebemos que não existe uma ligação intrínseca entre tempo e existência, porque o tempo voltou e ele continuou na sua existência. Tudo continuou na existência normal. Então essa é a forma como a Bíblia nos entrega uma relatividade do tempo. O tempo na Bíblia se comporta diferente de como o tempo se comporta na concepção científica, na acepção científica. E a ficção científica é ficção científica, né? Não tem nada a ver com a realidade. Então é isso por hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado da nossa abordagem da relatividade do tempo dentro da Bíblia, se tem ou não tem uma ligação intrínseca entre tempo e existência, foi isso que nós tentamos mostrar aqui no vídeo de hoje, e o momento em que o tempo surge na Bíblia, o momento em que Deus cria o tempo, por assim dizer, né? Se você gostou, compartilhe, deixe um like, porque quando você faz isso, você ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva se ainda não se inscreveu, se torne membro e ajude o nosso trabalho aqui no YouTube. Fique com Deus e até o próximo vídeo.